Turma, bom dia. Sou a professora Raquel Sarmento, professora de História. Hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso capítulo 6, cujo tema foi as revoluções russas. Turma, vamos lá. Revoluções russas. Contexto pré-revolucionário. Czarismo, com Nicolau II, uma economia agrária, semi-feudal, concentração de terras, fome na cidade e no campo. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estava concentrada no campo, produção de gêneros agrícolas. Uma economia semi-feudal, uma economia agrária. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O czar governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, concentrava poderes em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia. Em 1905, turma, um ensaio geral. Durante esse período, o que aconteceu? Foi o afundamento, do encouraçado Potemkin, a Guerra de Manchúria e o famoso Domingo Sangrento. Em janeiro de 1905, milhares de trabalhadores organizaram em São Petersburgo uma grande manifestação. A população foi às ruas reivindicar jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, eleições e a criação de uma Assembleia Legislativa. Turma, a passeata seguia pacífica até os manifestantes se aproximarem do famoso Palácio do Inverno do czar. Os soldados do governo começaram a disparar suas metralhadoras contra eles. Milhares de pessoas morreram ou ficaram feridas. Esse acontecimento ficou conhecido como Domingo Sangrento. E dando continuidade, nós vamos falar agora na formação de 2 grupos durante esse período da Revolução. Vamos lá. Foi os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques, minoria em russo, defendiam a ideia evolucionista de se chegar ao poder através de vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Mas os bolcheviques, maioria em russo, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. E dentro desses grupos estavam Lenin, Trotsky e Stalin. São 3 homens, 3 lideranças que faziam parte desse partido. E dando continuidade, nós vamos falar. Durante esse período, foi criado os sovietes, que significava e significa Conselho formado
por representantes dos trabalhadores. E também, durante esse período, foi criado a Duma. Duma foi uma espécie de parlamento que teria como elaborar uma constituição. E durante esse período, os sovietes, eles reivindicavam a sua participação dentro desse parlamento, o Duma. E dando sequência, nós vamos relembrar, né, turma? A Revolução compreendeu em duas fases distintas. A primeira, em fevereiro de 1917. A segunda, outubro de 1917. Vamos lá, turma. Revolução de fevereiro de 1917. Faziam parte os mencheviques, Exército Branco. Durante esse período, eles abriram o Duma, tentaram a liberdade política, não saíram da guerra de território. Eles permaneceram dentro do seu próprio território russo. Não se permitia que essas ideias revolucionárias saíssem daquele território ou atingissem outros países fronteiriços. E outra coisa também, eles não conseguiram fazer a reforma agrária no qual o povo reivindicava essa transformação, essa mudança dentro da sociedade, dentro do próprio governo. Como essa revolução, como esse movimento não obteve sucesso, em outubro de 1918, o Partido dos Bolcheviques começaram a lutar contra essas ideias que não saíram do papel e, na verdade, não funcionaram. E o que aconteceu durante esse período? Foi uma guerra civil entre 1918 a 1921, com a vitória do Exército Vermelho. E durante esse período dessas mudanças, dessas transformações, eles fizeram a reforma agrária, educação pública, salários iguais, trabalho obrigatório e doação de parte da produção. E foi um período de grandes mudanças, grandes transformações dentro da sociedade. Esses grupos insatisfeitos se articularam e organizaram o chamado Exército Branco, um exército, turma, contra-revolucionário, com o objetivo de expulsar os bolcheviques do poder. Os bolcheviques, por sua vez, organizaram-se em torno do Exército Vermelho. Pronto, turma. Teve início, então, uma guerra civil que se estendeu de 1918 a 1921. Como eu já tinha dito para vocês, com o fim do conflito mundial, da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os contra-revolucionários contaram com o apoio das tropas de grandes potências capitalistas, como os Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Canadá, e se uniram ao Exército Branco na luta contra os bolcheviques e o seu regime socialista. A Guerra Civil terminou com a vitória dos bolcheviques, unidos em torno do Partido Comunista, com um duro saldo para o país. Cerca de 13 milhões de pessoas haviam
morrido nos conflitos e a economia russa estava arrasada devido a essa guerra civil. Enquanto o Partido Comunista aumentava cada vez mais o controle de todas as esferas da sociedade, os soviéticos perdiam força, deixaram de ser um espaço para discussão democrática e se transformaram, turma, em executores das ordens do Partido Comunista. E dando continuidade, nós vamos falar agora da ascensão de Stalin. Bom, vamos lá. Em 1922, a Rússia passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Nessa época, doente Lenin afastou-se da presidência, vindo a falecer no início de 1924. Trotsky e Stalin, secretário-geral do Partido Comunista, travaram uma disputa interna pelo poder. Stalin saiu vitorioso e acirrou mais uma ditadura no país. O presidente soviético, Stalin, governou até sua morte em 1953. Nesse período, não só perseguiu opositores, como também eliminou membros do partido que divergiam de suas ideias. Uma dessas pessoas foi o próprio Trotsky, que criticava o fim da vida democrática nos soviéticos e a concentração de poderes nas mãos de Stalin. Trotsky acabou expulso do Partido Comunista e, em 1929, foi banido, exilando-se no México, onde acabou assassinado em 1940. Bom, aqui na aula de vocês, eu falei um pouquinho, botei aqui para falar um pouquinho sobre Stalin e Trotsky. Stalin, ele pregava um socialismo em um só país, no caso, Rússia, que seria um modelo para os demais países. E ele pregava a teocracia, burocratas intelectuais no poder. E ele foi um excelente estrategista. Na morte de Lenin, ele conseguiu perseguir seus opositores e derrubar Trotsky, que era o seu amigo de partido. E Trotsky, o que ele dizia? Todo o poder aos soviéticos. É o que ele pregava. E outra coisa, turma, ele pregava o socialismo democrático. Outra coisa importante, a revolução permanente. Trotsky dizia que a revolução não deveria permanecer somente dentro do território russo. Ele tinha que alcançar outros países, essas ideias revolucionárias. E por isso, eles viraram inimigos entre si. Ok, turma? Bom, agora nós chegamos nas atividades a serem realizadas. Livro, atividades suplementares, páginas 118, 119, 120, 121, 122 e 123. Bom estudo para vocês e até a próxima aula, turma!